Se você tem fibromialgia ou convive com alguém que sofre com fibromialgia, esse episódio é para você. Hoje vamos explicar de forma simples o que é fibromialgia, qual o impacto dela para a sua vida e principalmente qual a importância da nova lei da fibro. Eu sou Fabiana Moreno, médica reumatologista da Serinfusão e vou conversar hoje com o Dr. Vinícius sobre isso. Para começar, a gente podia falar um pouco sobre fibromialgia, como é feito o diagnóstico, quais os principais sintomas. A fibromialgia, ela é uma doença caracterizada por dor. A principal característica da fibro é dor generalizada no corpo inteiro há pelo menos 3 meses, por isso a gente fala que ela é uma síndrome dolorosa crônica. E para todo mundo entender bem, além dessa dor generalizada que vai do topo da cabeça à ponta do pé, do lado direito, do lado esquerdo, que às vezes tem a sensação de que anda, vem acompanhado de sintomas muito limitantes à vida de cada paciente. Fadiga, cansaço, exaustão extrema, falta de energia, distúrbios de sono, sono que não descansa, acordar sempre cansada, por mais que durma, parece que nunca descansa o suficiente. Além da dor, da fadiga, do sono, distúrbios de cognição, memória e concentração, névoa mental, fibrofog é o nome que a gente dá a isso. E outras síndromes dolorosas associadas, como dor de cabeça, dor abdominal, intestino irritável, bexiga dolorosa e muito presente alterações psiquiátricas, sintomas como ansiedade e depressão. E, além, claro, desses sintomas, uma série de outros sintomas menos comuns, como desautonomia, aquela sensação de que está com tontura, parece que alteração de pressão, pressão baixa, hipersensibilidade sensorial, quando está muito quente, muito frio, ou barulho, som, cheiro, né, que são pessoas mais sensíveis a essas percepções do ambiente. A síndrome da bexiga dolorosa, que várias pacientes, né, tratam como se fosse várias vezes infecção urinária e faz parte. Então, é fácil fazer o diagnóstico de fibro? Não. É sempre um desafio para nós, reumatologistas, fazer esse diagnóstico, porque fibromialgia não tem um exame específico para fechar, não tem um exame complementar, não tem exame de sangue, não tem exame de imagem, raio-x, tomografia, ressonância, não tem. O que a gente precisa, em vários casos, é saber se tem ou não outra condição associada, e aí sim a importância dos exames complementares. O diagnóstico de fibromialgia, então, é um diagnóstico clínico baseado nos seus sinais e sintomas. A gente tem uma pontuação, né, um critério diagnóstico validado pelo Colégio Americano de Reumatologia, onde a gente faz a pontuação das áreas dolorosas, que é o índice de dor generalizada, e na segunda parte do critério diagnóstico é a escala de gravidade de sintomas, que aí a gente pontua fadiga, alteração de sono, memória e concentração, dor de cabeça, dor abdominal e depressão e ansiedade. Então, a partir dessa classificação, desse critério diagnóstico, a gente faz o diagnóstico de fibro, que não é um diagnóstico de exclusão. Você preenchendo esse critério, você tem o diagnóstico e aí as outras investigações complementares são importantes para saber se tem ou não alguma outra condição associada. Vini, mas então, assim, já que entendemos, né, essa dificuldade, esse desafio que é o diagnóstico de fibro, e agora, antes de falar propriamente da lei da fibro, que equipara, né, as pessoas de fibro a PCD, explica um pouquinho pra gente como é que foi essa discussão, essa evolução ao longo do tempo desse projeto de lei. Então, Fabinho, a fibromialgia, os pacientes com fibromialgia, eles sempre tiveram uma grande dificuldade por se considerarem invisíveis. Essa é a grande reclamação que os pacientes têm. Por ser uma doença considerada invisível, que não aparece nenhum, né, um sinal no corpo, nenhum exame específico, então eles se sentiam muito abandonados. Então, a caminhada que levou até a aprovação dessa lei, ela começa muito antes, né, com a organização desses pacientes em associações, né, tem a Associação Nacional dos Pacientes com Fibromialgia, que teve um papel muito importante na aprovação dessa lei. E aí começa com a lei aprovada foi sobre o dia da fibromialgia, que no dia 12 de maio, né, então esse é o dia da conscientização sobre fibromialgia. Então esse foi o primeiro passo na caminhada da aprovação da lei.
Depois disso, acontece uma outra aprovação, né, que é sobre as diretrizes de utilização do SUS. Então, os pacientes começam a ser mais vistos, eles ganham visibilidade, né, onde aí eles vão ter as diretrizes de utilização de medicação, tratamentos e essas terapias. Foi nesse período também que entrou a aprovação de algumas leis municipais, estaduais. Sim, então, isso aí tudo, esse movimento todo começa, na verdade, nas prefeituras. Então, algumas prefeituras de algumas cidades no Brasil, elas já começam com essa movimentação, com a aprovação de leis municipais. Depois dessas leis foram, em alguns estados, aconteceram a aprovação de leis estaduais, no caso de Pernambuco, que tem uma lei que foi aprovada também. E depois, com esse movimento todo, esses pacientes, associações, elas chegaram, né, a conversar então com os deputados. E através dessa conversa, né, dessa discussão que aconteceu, então foi montado o projeto, né, que foi aprovado em julho, né, e agora, em janeiro, ele entra em vigor essa lei. Bom, então, Fabi, a gente conversou agora, eu expliquei um pouco sobre a caminhada, né, desses pacientes que chegaram até conseguir agora, né, a aprovação da lei, né, mas assim, explica pra gente um pouquinho mais o que quer dizer mesmo essa lei, né, 15176 e o que ela traz, né, para os pacientes. É bem importante a gente entender que a lei da fibro, como a gente chama, né, a lei 15.176, foi sancionada em julho do ano passado, com redação já prevista para entrar em vigor em 180 dias, então está prevista para entrar agora em janeiro de 2026. Ela prevê um programa nacional de proteção às pessoas com fibromialgia, síndrome da fadiga crônica, síndrome dolorosa complexa regional e síndromes correlatas, dentro do âmbito do SUS, e equipara essas pessoas com essas condições às pessoas com deficiência. E é muito, muito, muito importante a gente salientar que a gente já tem em vigor, desde julho de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI. É essa lei que regulamenta, que normatiza o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, os nossos pacientes com fibro, com fadiga crônica, com síndrome dolorosa regional, vão se enquadrar já numa lei prévia. E qual a importância disso é exatamente isso, é que já é uma lei que está em vigor há mais de 10 anos, que tem todo um programa de acesso a isso, né? E é legal a gente trazer aqui para as pessoas entenderem o que é deficiência segundo a LBI, que é a nossa lei. Então, deficiência é o impedimento de longo prazo com natureza física, mental, intelectual ou sensorial que determina alguma barreira, qualquer dificuldade que possa obstruir a participação dessa pessoa que tem uma dessas condições clínicas na efetiva participação da sociedade, seja na parte social, familiar, né, do trabalho, em qualquer área. A gente sabe que os pacientes que têm fibromialgia pode sim sofrer esse impedimento de exercer com igualdade as condições com as demais pessoas, como as demais pessoas. E é importante lembrar também que os pacientes com fibromialgia, né, essa lei, ela visa proteger esses pacientes. Essa é uma das grandes questões disso. Porque o paciente com fibromialgia, por ele se sentir abandonado, essa lei protege. Então essa lei garante, né, direitos e garante principalmente acesso a tratamentos e medicações, né, do sistema público de saúde, e garante também uma política nacional, né, que visa a proteção e garantia dos direitos desses pacientes. Então, Fabi, essa aqui foi uma primeira parte da conversa. A gente vai continuar no próximo vídeo explicando como essa lei funciona na prática, quais os benefícios que os pacientes têm e como isso vai mudar a vida dos pacientes com fibromialgia. Até lá!